para nossa filha. Vamos orar? Querido, manso, meigo, doce Espírito Santo de Deus. Minhas mãos são tuas mãos são as minhas mãos. Meu coração é o teu coração e o teu coração é o meu coração. Meus pés são teus pés e teus pés são os meus pés e os meus pés são os teus pés, Senhor. Minha mente é a tua mente e tua mente é a minha mente. Aliás, a Bíblia diz que nós temos a mente de Cristo e eu quero me apropriar agora da mente do Senhor Jesus. Mente sábia, mente inteligente, mente cheia da glória de Deus. Oramos, ó Deus, por essa igreja, assim como Paulo orou, pedindo espírito de conhecimento e de revelação. Concede-nos nessa manhã, Senhor. E se o Senhor precisa de um corpo para se expressar, eu quero oferecer o meu como sacrifício vivo e santo. Que o nome de Jesus seja exaltado e glorificado, é a nossa oração em nome de Jesus. Bom, esse ano é o ano do fortalecimento. É isso? Ano do fortalecimento. Parabéns. Isso quer dizer que nós precisamos nos fortalecer no Senhor. Uma liderança firme. Uma liderança que sabe para onde Deus está nos levando. Uma liderança que tem compromisso com a igreja local. Uma igreja unida. Uma igreja unida nos propósitos de Deus. Eu diria, uma igreja gloriosa, uma igreja sem mancha, uma igreja sem mácula. Quando nós falamos em fortalecimento, que nós olhamos e fazemos um contraste com a igreja de Atos, nós temos que concordar, todos nós, que há uma diferença extraordinária entre a igreja de Atos e a igreja de hoje. A igreja chamada moderna. Porém, há uma esperança. A Bíblia diz que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Então, nós somos sal da terra e luz do mundo. Eu quero dar os parabéns a todos vocês. E foi em cima dessa orientação que nós escolhemos aqui uma ministração que talvez a gente vai exigir um pouco mais da sua atenção. Essa ministração fala sobre qualidade e quantidade. Ou melhor, quantidade com qualidade. Será que nós temos qualidade de vida espiritual? O Senhor realmente está em primeiro lugar em nossas vidas? Qualidade com quantidade. Eu diria que é o sonho de Deus, da boa semente. Será que nós somos a boa semente? O que seria o perfil de uma boa semente? Lembrando que a agricultura sempre semeia a melhor semente para ter uma grande colheita com semente de qualidade. Tudo que Deus criou com a possibilidade de se multiplicar com o mesmo código genético. Inclusive Ele fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Nós realmente somos imagem e semelhança de Deus? Então, esse vai ser o nosso tema e a gente vai tentar desenvolver essa palavra. Segundo a Bíblia, Deus busca ou buscava a semente de piedosos. O que seria a semente de piedosos?
É um profeta que falou sobre isso. Porque ele buscava a semente de piedosos. Mais para frente a gente vai verificar. Essa semente de piedosos é, na verdade, a semente preciosa que o Senhor precisava para nos trazer, inclusive, até os dias de hoje. Porque quando Jesus reúne os 12, o que ele mais trata é sobre caráter, 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 e até que ele resolveu soprar do seu espírito sobre os 12. E aí eles foram cheios do Espírito Santo. O que seria o perfil dessa semente de qualidade? Um coração quebrantado, um coração corrigível, um coração que escuta e obedece, na minha opinião. Então, que profeta é esse, apóstolo? Malaquias, capítulo 2, versículo 15. E não fez ele somente um, olha que coisa tremenda, não fez ele somente um. Na verdade, quando Deus fez o homem, a Eva já estava dentro dele. Por isso Malaquias diz, e não fez ele somente um, sobejando-lhe o Espírito, sopro da vida. Você já recebeu o sopro da vida? Você já recebeu o sopro do batismo com o Espírito Santo e com fogo? Você já recebeu o batismo de santidade? Você já se consagrou totalmente a Deus? Olha o que Malaquias está dizendo. Ele buscava uma semente de piedosos. Basta um dizer sim. Abraão disse sim. Jacó disse sim. Olha, Jacó e sua esposa, claro, geraram 12 filhos, 12 tribos. A nação mais poderosa da terra, Israel, veio através de Jacó e seus 12 filhos. Tremendo isso. E no Gênesis 49, Jacó, já próximo da sua morte, chamou os 12 filhos e fez um discipulado profundo na vida de cada um deles. Porque ele visava uma nação que mudasse a história da humanidade. Hoje tem ministérios no Brasil que a gente já pode considerar uma nação. São milhares e milhares de pessoas. Então, ele buscava uma semente de piedosos. Portanto, guardai-vos em vosso espírito e ninguém seja desleal para com a mulher da sua mocidade. Olha, até aqui a minha esposa, a apóstola Maria Denise, eu tenho a honra de dizer que eu sou marido de uma só mulher. Para mim só existe uma mulher no mundo, chama-se Maria Denise Peixoto do Nascimento. Fizemos mais de meio século, 48 anos de casado e mais 7 meses de namoro. E eu falo isso publicamente. Eu digo que a ama. Nessa madrugada eu disse, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tive um sonho lindo com ela essa madrugada. Contei para ela, ela ficou meio fora de si. 7 anos de namoro. Então, nós queremos agora dar base bíblica para você, para a gente desenvolver o assunto. Mateus 13, versículo 36 até o 43, a explicação da parábola do joio. Olha, então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa. E chegando-se a ele, seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Os discípulos ficaram com dúvida. Ele respondeu, o que semeia a boa semente
Qual é o tipo de semente? É boa ou ruim? Então, o que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os filhos do reino. O joio são os filhos do maligno. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa é a consumação do século. Os ceifeiros são os anjos, pois assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim também será na consumação dos séculos. Então o agricultor diz assim, mas não é melhor tirar logo o joio? Não, não faça isso. Deixa os dois crescer, o joio e o trigo. Mas como? Não, deixa os dois crescer. Na época da ceifa, o trigo se encurva todo e o joio fica de pé. O joio é duro de coração. O joio é insensível. O joio não se curva para ninguém, para nada. E aí a foice vem, olha a diferença. Já começamos a aprender sobre o que é uma semente de qualidade, sim ou não? Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão no seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos resplandecerão como o sol no reino de seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Outra base bíblica. A parábola da rede está lá em Mateus 13, versículo 47 até o versículo 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada no mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons. Opa! Os bons vão para onde? Para os cestos. E os ruins deitam fora. E qual seria o perfil desse peixe bom e o perfil desse peixe ruim? Qual seria? Você já parou para pensar sobre isso? Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha acesa, e ali haverá choro e ranger de dentes. A boa semente é uma semente de qualidade que gera quantidade com qualidade. Vamos lá então? A boa semente, Abel. O primeiro pastor que Deus colocou na terra. Abel oferecia o melhor para Deus. Subia como incenso suave nas narinas de Deus. E seu irmão Caim teve ódio dele. Por quê? Porque Caim era semente maligna e Abel era semente de piedosos. A semente de Caim sempre vai perseguir a semente dos piedosos. O que Jesus disse? Vem aí o príncipe desse mundo e ele nada tem de mim. Qual era o perfil de Abel? Ele era pastor. O primeiro pastor que Deus colocou na terra foi assassinado pelo seu próprio irmão. E o último pastor que Deus colocou na terra foi assassinado pelos seus próprios irmãos. Só que o último Jesus, ao terceiro dia, o último pastor, ao terceiro dia, ressuscitou para nos dar a vida eterna. Se é para o Senhor o aplauso, pode ser bem alto. Porque a mensagem que ouviste desde o princípio é esta,
que nos amemos uns aos outros. E não segundo Caim, que era do maligno, assassinou seu irmão. E por que o assassinou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Ciúme, inveja, competição. Ele queria sufocar aquele homem de Deus. Queria sufocar aquela oferta preciosa que era entregue para Deus. Irmãos, não vos maravilheis se o mundo vos odeia. Nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Aquele que não ama permanece na morte. Todo aquele que odeia seu irmão é assassino. Ora, vós sabeis que todo assassino não tem a vida eterna permanente em si. 1 João, capítulo 3, versículo 11 até o versículo 15. Apóstolo, como é o perfil dessa boa semente? Ela é uma bênção para o mundo e para as nações. Se tu uma bênção. Seu emprego, na sua faculdade, na sua igreja local, na sua célula, no ministério que você atua. A boa semente é uma bênção no mundo, na família, abençoando toda a humanidade. Deus nos chamou para isso. Abençoar, 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 abençoar. Vocês têm um motivo para estar aqui na América. Abençoe a América. Abençoe o presidente da América. Abençoe tudo que é feito na América. Chame por um avivamento na América. Há muitos anos atrás, eu participei de uma conferência aqui, se não me falha a memória, a Wake América, Acorda América, avivamento de Pensacola. Gente, que coisa tremenda. No final apresentaram um pôster grande dos colonizadores da América. Só homens de Deus com o rosto no chão, clamando, chorando, homens de Deus. Diferentemente da nossa nação. Mas o Senhor reina. Amém? Nossos primeiros pais, Adão e Eva, fazem então uma solicitação. Pelo clamor de Adão e Eva, o Senhor envia, em lugar de Abel, que Caim matou, uma nova e boa semente. E aí nós vamos entrar por essa história bíblica, numa síntese, até o chamado de Abraão. Basta um sim para mudar a história da humanidade. Tem a linhagem de Caim e tem a linhagem de Abel. Tem a boa semente e a semente do maligno. O mundo está em guerra. O reino da luz e o reino das trevas. Inclusive, Deus nos deu armaduras para guerrear. Capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra, o escudo da fé, a couraça da justiça e as botinas. Oh, glória! Revestivos da armadura de Deus. Os dias são maus. Então, a Eva vai orar, porque o seu sonho, o seu desejo era que Deus mandasse alguém no lugar de Abel. Porque Abel era uma semente de qualidade. Está lá em Gênesis 4, versículo 25 e 26. E aí nós vamos vendo desdobramento e estações, e Deus sempre buscando a semente de piedosa, sempre buscando e falando com essa gente, com esse povo. Tornou Adão a coabitar com a sua mulher, e ela deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Sete. O que significa Sete? A boa semente. Porque disse ela, Deus me concedeu outro descendente em lugar de Abel, que Caim matou. Ela precisou fazer o que mesmo? Orar. É o que os pastores estão fazendo. Senhor, envia para cá aquela boa semente, aquela semente de qualidade. Aquelas pessoas que nós precisamos para fazer a tua obra nesse lugar.
A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos. E daí se começou a invocar o nome do Senhor. Pegou o detalhe? A visão de oração, a visão de clamor, a visão de súplica, a visão de comunhão com Deus, a visão de buscar a Deus, a visão da necessidade de depender de Deus, foi a semente de qualidade, chamada Enos, porque daí se começou a invocar o nome do Senhor. Invoca-me e responder-te-ei. Clama-me e responder-te-ei. Mostrar-te-ei coisas grandes e ocultas que tu não sabes, os mistérios de Deus. O Espírito Santo conhece as profundezas de Deus. E quando você clama, ele vem e desvenda o rolo para você. Oh, glória! Pergunte à pessoa que está ao seu lado. Você está vivendo o tempo de Enos? Você orou hoje? Quanto tempo você orou hoje? Eu levantei umas 4h50. E fiquei até quase 6h30, 7 horas. Orando por você, por essa reunião. Porque eu creio que o fogo de Deus vai tomar as nossas vidas aqui. Grave isso. Enos. Daí se começou a invocar o nome do Senhor. 7 Enos é resultado do clamor de Adão e Eva, esses pais que queriam multiplicar a semente de piedosos. A Sete nasceu-lhe também um filho, o qual pôs o nome de Enos, e daí se começou a invocar o nome do Senhor. Como é a sua vida de oração? É uma pena, irmãos, que a reunião que deveria ser mais frequentada é a menos frequentada. Porque é na reunião de oração que é decidido todas as demais reuniões daquela igreja. Vocês querem o fogo? O significado de Enos ao mundo é uma nova estação. E essa é a sentença. Então se começou a invocar o nome do Senhor. Essa passagem pode se referir à primeira ocorrência de uma devoção regular, solene e pública ao nosso Deus. Os homens começavam a dirigir-se a Deus formalmente na oração e dar graças a Deus no tempo de Enos. Será que esse é o tempo que nós estamos vivendo? Será que esse realmente é o tempo de orar, é o tempo de jejuar, é o tempo de clamar, ou é o tempo de se alegrar, sorrir e tudo mais? Qual é o tempo que nós estamos vivendo? Enos é a necessidade de ouvir e depender completamente de Deus para se ter uma família abençoada e uma igreja bem-sucedida. Você quer uma família abençoada? Você quer uma igreja bem-sucedida? Como disse, Enos tem um profundo significado de um novo tempo, uma nova estação de Deus agindo na terra, pelo fato desse homem desejar ardentemente ter comunhão com Deus. Queima no seu coração esse desejo de buscar a face do seu Criador? Sim ou não? Enos é tempo de busca, Enos é tempo de oração, Enos é tempo de intercessão, Enos é um enorme desejo de encontrar-se com o Criador. Você veio aqui para encontrar com o Criador? Você veio aqui para encontrar com o Espírito Santo? O que mais, apóstolo? Enoque. 7, Enos, Enoque. A Bíblia diz que Enoque andou com Deus. Meu Pai.
Enoque foi arrebatado. Enoque não viu a morte. Enoque andou com Deus de tal maneira que Enoque é nada mais, nada menos que a figura do arrebatamento. Quando essa igreja aqui na terra, igreja militante, começar a andar com Deus nesse nível, a última trombeta ressoará. Pam, 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 pam. Os mortos ressuscitarão. Nós seremos transformados num abrir e fechar de olhos. E nós vamos encontrar nos ares com o Rei da Glória. Aleluia. Meu Pai, Enoque andou com Deus. Quando você anda com Deus, você vê milagres, sinais e maravilhas. Quando você anda com Deus, você vê diariamente o mar vermelho se abrindo diante de você. Nosso Deus é todo poderoso. Oh, querida igreja, Enoque é, como disse, uma figura da igreja santa, gloriosa, sem mancha, sem mácula, a igreja preparada para o arrebatamento. É essa igreja que anda com Deus, que vai sair por toda a terra anunciando o Evangelho. Diz que o Evangelho será pregado em todas as nações, depois então virá o fim. E foi o Senhor quem disse: pede-me e eu te darei as nações por herança e os confins da terra por sua possessão. Se você pedir, Ele vai te dar. Até aí tudo bem? Em Gênesis 5 diz, 21, 26, andou Enoque com Deus. Versículo 24, andou Enoque com Deus e já não era, porque Deus o tomou para si. Quem mais? Noé. Noé foi o pregador que antecedeu o juízo de Deus. E as pessoas zombavam de Noé e riam da cara dele. Ele 100 anos construindo aquela arca, o pessoal zombava. Não havia chovido ainda sobre a terra. A primeira chuva foi o dilúvio, 40 dias e 40 noites. E quem entrou na arca? Noé e sua família. A terra estava de toda corrompida e Noé anunciava o arrependimento das obras mortas, sem o qual o juízo de Deus aconteceria sem piedade. Gênesis 5, 29 e 30. Pôs-lhe o nome de Noé, dizendo: este nos consolará de nossos trabalhos e das fadigas de nossas mãos, nesta terra que o Senhor amaldiçoou. Depois que gerou a Noé, viveu Lameque 595 anos e teve filhos e filhas. Noé viveu um tempo como o tempo que nós estamos vivendo. Os últimos dias, disse o Senhor, serão como os dias de Noé. As pessoas compram, vendem, se dão em casamento, até que chegou o dilúvio e não sobrou ninguém. Será que nós estamos sensíveis ao momento que nós estamos vivendo? Será que nós somos os pregadores do tempo do fim? Quando nós falamos que Jesus vai voltar, que o tempo está breve, o tempo está curto, o tempo passou, as pessoas só faltam nos chamar de loucos. Mas se está escrito, vai acontecer. Estamos prontos? A geração de Noé anuncia um novo começo com vida de santidade. Deus se lembra de Noé e pelas suas promessas firmada desde o início. Noé, olha o que fez Noé. Soltou um corvo, soltou uma pombinha. E aquela pombinha foi e trouxe um raminho de oliveira. Soltou de novo e a pombinha foi e nunca mais voltou.
Essa pombinha ficou procurando uma cabeça que pudesse pousar e não encontrou ninguém, porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Mas lá no Jordão, quando Jesus saiu das águas, a pombinha achou uma cabeça e repousou sobre a cabeça de Jesus. Diz que o Espírito Santo, na forma de uma pomba, desceu sobre a cabeça de Jesus. Por quê? Ele era a semente de excelência. O Espírito Santo pousou sobre o cordeiro. Não foi sobre um cavalo, não foi sobre um bode, não foi sobre um cachorro. Você lembra a sua vida antes de Cristo? Se você pudesse comparar um animal, a que animal você compararia? Eu me compararia a um cavalo selvagem. Mas quando Jesus me purificou, o Espírito Santo veio sobre a minha vida. Eu fiquei umas 5 horas, de 4 para 5 horas, mergulhado no Espírito, falando em liçanha, profetizando, cantando, adorando ao Rei dos Reis, porque a glória envolveu a minha vida e ela pode envolver a sua vida também. Quantos podem dizer amém? Diga à pessoa que está ao seu lado, está chegando o seu tempo e a sua hora. Noé constrói um altar, Noé abençoa a sua família, Deus faz promessas a Noé, a semente de qualidade. Estou indo um pouquinho rápido, está nos slides. As promessas de Deus para Noé, a boa semente. Noé, fiel ao Senhor, gera o ministério de Abraão, com chamado para abençoar todas as famílias da terra. Abraão, sai da sua terra, sai da sua família e vá para a terra que eu te mostrarei. Diz que Abraão saiu sem saber para onde ia, mas ele teve fé. Houve um cortar, houve um deixar tudo para trás. A idolatria, aquela vida que seu pai levava, sua família levava, de adoração a ídolos, e ele sai para uma nova jornada. Quantas promessas! Abraão, Abraão, sai da sua tenda. Abraão, sua visão é muito limitada. Sim, Senhor, olha para o céu. Quantas estrelas, se é que você pode contar? E Abraão começa a contar as estrelas. Quem consegue contar as estrelas? O que Deus disse? Assim será a sua descendência. Poder da multiplicação de vida com qualidade. Abraão entendeu o plano de Deus e ele sabe que sua vida é insuficiente para cumprir todo o chamado de Deus. Ele precisava agora trabalhar na vida de Isaac. Eu gosto do Isaac. Isaac é filho do avivamento. Isaac tem um pai abençoado. Isaac tem um pai que aprendeu o caminho da obediência imediata. Talvez Isaac saiba que seu papai não pode nem falar para sua mãe que Deus mandou que ele fosse sacrificado. Mas Abraão vai com Isaac. E Isaac faz algumas perguntas e o pai diz: o Senhor vai providenciar, meu filho. E quando o pai coloca o Isaac no altar, ele levanta o cutelo para sacrificar seu próprio filho. O céu brada: Abraão, Abraão, não faças tal. Agora sei que tu me temes. Nós temos o temor de Deus. O perfil de uma semente de qualidade
é que a pessoa tem o temor do Senhor, que é o princípio da sabedoria. Isaac deve ter dito: esse Deus do meu pai é muito poderoso. Esse Deus do meu pai é demais, porque eu estou ouvindo a voz dele. Quando numa família tem um pai que é uma semente de qualidade, ele faz a mesma coisa que fez Abraão, no sentido de levar os seus filhos a encontrarem com a glória de Deus. Quando aquele filho chega na sala, que vê aquele pai de joelhos, orando quase a madrugada inteira, ele diz: o filho, esse meu pai é tremendo, ele está falando com Deus, eu quero também ouvir a voz de Deus. Deus é Deus de descendência, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó. Isso é glorioso. Semente de qualidade. E quando esse Isaac tem que casar, eu costumo dizer que existe casamento feito no céu e casamento feito na terra. Casamento feito no céu, ele cumpre o plano de Deus. O Abraão chama o Eliezer e diz: olha, vá procurar uma mulher para o meu filho Isaac. Que tudo bem, onde eu vou procurar? Onde a minha família está? São 500 quilômetros, isso. Vá lá, pegue os camelos, pegue ouro, prata, bens e leva para a moça. E o Eliezer pergunta: e se a moça não quiser vir? Você nem diga isso, porque o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo vai na sua frente e vai mostrar a moça quem é. Porque aquele casamento não podia dar errado. Daquele casamento dependia a nossa vida hoje e a vinda de Jesus ao mundo. Há casamentos que precisam dar certo, porque muitas outras vidas serão alcançadas para a glória de Deus. Serão a solução para a sociedade decaída. Serão a solução para muita gente, muitas famílias. Você é sal da terra e luz do mundo. Isaac é a boa semente. Isaac é a boa semente. Apóstolo, mas esse chamado é só para o Abraão? Não. É para mim, é para você, é para nós. Quando eu converti, eu entendi que meu coração estava dividido. Metade era do mundo, metade era da igreja. Até que um dia eu ouvi uma mensagem e o pastor disse: tem gente aqui que tem o coração dividido. Você precisa entregar os outros 50%. Ser totalmente entregue nas mãos de Deus. E eu entendi. E quando eu disse sim, as coisas começaram a mudar. Eu dou graças a Deus. Para a glória de Deus, tudo que Deus já fez através da minha vida, através da vida da minha esposa, nós lideramos células, multiplicamos pessoas, pregamos para crianças, pregamos para adolescentes, mas eu preciso confessar a você, que eu jamais esperava que do nosso ventre saísse a Ludmila Ferber. Não esperávamos. Ludmila Ferber era faixa preta. Era, se alguém mexer comigo na rua, eu já dou-lhe um... Falei, que é isso, Ludmila? Quantas vezes nós ensinamos a Ludmila Ferber o jejum de 40 dias? É quase que impossível ouvir uma música da Ludmila sem derramar lágrimas. Que unção tremenda! Mulher de jejum de 40 dias. Quem diria que do nosso ventre ia sair a Aline Barros? Eu hoje tenho a honra de ser discipulador do Nicolas, filho da Aline. Ele já ganhou 10 jogadores de futebol para Jesus. Falei, você que vai batizar, Nicolas? Falei, eu, pastor. Menino tem 22 anos, menino de ouro. Batizou, foi uma festa.
Quem diria que do nosso ventre ia sair comunidade da Zona Sul, Toque no Altar e tantas outras pessoas. Talvez você pense, isso foi para você, apóstolo. Não, é para você também. O Senhor nessa manhã te chama para ser uma semente de qualidade total. O Espírito Santo sopra essa igreja, chamando, nesse ano de fortalecimento, pessoas que querem entregar os seus corações totalmente a Jesus. E se você fizer isso, Ele vai encher o seu cálice de óleo. Sua vida nunca mais será a mesma, porque a unção do Espírito Santo vai tomar a sua vida de tal maneira que talvez alguns de vocês fiquem bêbados aqui no chão, sem poder levantar, falando línguas estranhas e profetizando. Enquanto o Ministério de Música canta essa canção poderosa, essa última canção, por favor, você vai orando, meditando, clamando. E quando terminar essa canção, nós vamos pedir que você venha à frente, que nós vamos impor as nossas mãos sobre a sua cabeça, se é que você quer ser uma semente de qualidade, uma semente que vai mudar a história da humanidade. Deus quer falar contigo. Assim diz o Espírito a essa igreja. Hoje, se ouvirdes a minha voz, diz o Senhor, sereis um celeiro para as nações, sereis um centro de obras, e enviareis discípulos e profetas e apóstolos e mestres aos quatro cantos da terra. Oh, Jesus. Sei, rabababaê catalaba. Show!